Olá, nesse vídeo eu vou falar para você um pouco sobre o nosso banco de dados analítico in-memory, por que utilizar e quando utilizar. Em primeiro lugar, vou relembrar o workflow de utilização da plataforma, que normalmente começa com a criação de uma conexão online ao seu banco de dados externo à plataforma, como por exemplo um Postgres, Oracle, SQL Server, MySQL, dentre outros. No entanto, nós também podemos trabalhar com um banco de dados analítico in-memory que já está embarcado dentro da plataforma. A vantagem desse banco de dados é que é um banco de dados de grande performance para trabalhar com grandes massas de dados. E você pode alimentá-lo de duas maneiras. Nós podemos criar receitas de importação por meio de cargas de dados dos seus bancos de dados externos para dentro desse banco de dados in-memory, por meio de cargas de dados com comandos simples, como por exemplo selects nas suas bases de dados, e podemos também trabalhar com importação de planilhas eletrônicas para dentro desse banco de dados in-memory. Agora eu vou mostrar para vocês, dentro da plataforma, quais são os caminhos de alimentar esse banco de dados in-memory. Nós podemos, por exemplo, importar planilhas eletrônicas por meio de upload ou por meio de endereços eletrônicos, HTTP ou FTP, inclusive planilhas com grandes massas de dados, na casa de centenas de milhões de registros. Podemos, inclusive, programar essas importações para serem recorrentes, ou seja, acontecerem todo dia ou toda hora, com uma certa frequência. E podemos também trabalhar com receitas de cargas de dados, ou seja, consultas em bancos de dados externos que vão trazer os dados com certa frequência para dentro do banco in-memory. Uma vez que os dados estiverem do banco in-memory, eles são automaticamente compactados e indexados para ter grande performance. Aqui nós temos algumas tabelas já carregadas no banco in-memory, uma delas é uma tabela com dados de faturamento, dados colunares de faturamento. Com base nessa tabela, nós podemos facilmente criar relatórios e dashboards a partir dela, e é o que eu vou fazer agora rapidamente. Simplesmente, a partir dessa tabela, nós vamos indicar quais campos são as dimensões e quais são as métricas, né, que são os campos de cálculo, e nós também vamos definir aqui quais são os atributos que nós queremos criar autofiltro, como por exemplo o caso de região, de família de produto, de segmento, né, de vendedor, de canal de vendas e assim por diante. A partir disso, nós criamos uma estrutura de dados, que eu vou chamar aqui de faturamento teste. A partir dessa estrutura de dados que nós criamos de faturamento teste, facilmente nós conseguimos criar dashboards e relatórios sobre ela. E é o caso que eu vou fazer agora, criando rapidamente um dashboard de demonstração para nós vermos como funciona, né, a criação sobre esse banco de dados in-memory. Pronto, aí criamos um gráfico. Agora vamos criar um outro gráfico sobre famílias de produtos. Pronto, não vou me preocupar muito com o layout, né? Simplesmente vou mostrar alguns recursos. Também podemos arrastar os parâmetros para a tela para disponibilizarmos ele de maneira simples e objetiva, né? Para o usuário fazer a seleção de dados. Mas basicamente nós temos uma grande facilidade, que a partir do momento que a tabela já está no banco in-memory, é muito rápido o processo de criação de relatórios e dashboards sobre ela.